Olá, minha gente. O desmatamento em Nova Friburgo é cada vez mais frequente. E isso vem assustando muito os defensores do nosso meio ambiente. E a partir de agora, vocês vão ter a oportunidade de assistir uma belíssima entrevista com o jornalista Fernando Moreira sobre este problema. E os entrevistadores também são de primeira grandeza. O Rodrigo Campos, o Thomas Moretti, o Leonardo Sandri e eu também. E nós contamos ainda com a presença do Vili Ortiz como mediador e facilitador dessa entrevista. Vamos ver. Cacau, me permita aqui recepcionar o jornalista Fernando Moreira e fazer a apresentação. Em primeiro lugar, Cacau nos cedeu o espaço da live do Cacau, viu, Fernando? Para que a gente falasse sobre desmatamento. Temos aqui o Rodrigo Campos, que é diretor de conservação do Parque Três Picos, ele é do INEA. E temos o Thomas, que foi supervisor e gestor aqui da antiga Serra, me parece que do INEA também. Então, são todos os dois são da área, tanto militantes, desde pequenininho, inclusive o Thomas é bem desde de garoto, praticamente, na militância do SEC, junto com o grande ambientalista Rosalvo Magalhães, e o Cacau Rezende, o urbanista que empreende esta live, com centenas de programas já, e me convidou para tratar da questão do desmatamento e chamou a atenção as matérias que o jornalista Fernando Moreira, e quem vai entrevistá-lo são todos aqui. Eu só vou pedir que o Moreira diga um pouquinho sobre ele, idade, onde nasceu, e depois a bola já é com o Cacau e ele distribui a conversa aí. Me coube fazer o convite e a apresentação. Fernando, com o Cacau, por gentileza. Queria também cumprimentar, agradecer, Fernando, a sua presença aqui. Quero agradecer, inclusive, a todos os entrevistadores também, debatedores, e agradecer ao público, né, de uma maneira geral. E, o Fernando, eu peço licença até pela essa intimidade de chamar, me dirigir dessa forma, te chamando de Fernando, simplesmente, eu acho que fica demonstrado aí um maior carinho de chamar simplesmente Fernando, se você me permite. Tá? E eu tenho acompanhado as suas matérias na Voz da Serra, no que diz respeito às questões ambientais. Né? Eu queria que você também, além de você falar um pouco sobre você, em termos profissionais, um pouco da sua vida, não? Ficando à vontade daquilo que você quiser falar, mas eu queria saber como é que você entrou nessa área do jornalismo ambiental, principalmente na área investigativa, né, e de denúncia. Essa seria uma primeira ideia que eu queria que você desse para a gente. Uma segunda pergunta, diz mais exatamente, especificamente, uma das matérias que eu li sua, no Jornal da Voz da Serra, onde fica visível totalmente sua preocupação em relação ao aumento de desmatamento na nossa cidade, né, que de fato é uma das grandes preocupações que a gente tem, né, relacionada ao meio ambiente, e por que não dizer em relação ao planeta? Hoje essa questão é uma questão já globalizada. Inclusive, você aponta nessa matéria, com toda razão, uma relação profunda desse desmatamento com o crescimento populacional e com a agricultura. Eu queria também fazer uma pergunta em relação às fontes que você conseguiu, de onde vêm essas fontes, em relação a essa matéria específica. Enfim, essas são algumas perguntas iniciais para a gente começar a dar uma aquecida, né? Eu queria, então, que você falasse sobre essas duas questões que eu coloquei e falasse um pouco aí também da sua vida profissional, da sua vida aqui na nossa cidade, como tudo começou. Fica à vontade. Bem-vindo ao programa Cidade Participativa. Tá? É um programa que eu já faço aí há mais de 30 anos aqui na cidade. Então, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite para participar dessa live, desse bate-papo.
especialmente por envolver o meu trabalho, né? Eu sou apaixonado por jornalismo, quem me conhece há mais tempo sabe do prazer que eu tenho em militar nessa profissão. Eu trabalho na área há 12 anos, sou friburguense de nascimento, fui aluno do Colégio Anchieta, me formei na Estácio aqui em Nova Friburgo, no curso de jornalismo, e há 12 anos já milito nessa área. Tenho uma ligação forte também com a parte esportiva, sou locutor também de futebol, narro futebol, faço algumas participações na Rádio Friburgo, até com o meu xará Fernando Bonan, e divido, digamos assim, essa parte esportiva com o jornalismo do dia a dia, com o jornalismo geral, vamos dizer assim. Passei no meu início como estagiário, passei pela InterTV, trabalhei alguns anos também, por volta de 3, 4 anos, na Luau TV, fui repórter lá, apresentei também o Jornal da Luau, passei pelo portal Multiplix, que é um portal mais ou menos recente, né? Tem 2 anos aí de lançado aqui na cidade, e desde o ano passado, pouco mais de um ano, que eu estou na Voz da Serra, com muita alegria, muita satisfação, por ser o jornal mais antigo da cidade, né? 75 anos de história, tem uma dimensão muito grande, né? Tudo que é publicado ali na Voz da Serra, ele ganha um peso, ganha uma força muito grande, e isso eu fui aprendendo a lidar com o tempo, né? A dimensão que o jornal A Voz da Serra proporciona para as notícias, para as informações que são divulgadas ali por ele. E com relação a essa parte do jornalismo ambiental, né, voltado mais para essa parte de meio ambiente, eu senti que fosse, na verdade, até uma necessidade da cidade ter alguém mais ligado a essa área. A gente vê muitos jornalistas esportivos, a gente tem muitos jornalistas políticos também na cidade, mas a gente não tem assim alguém que seja marcado por essa atuação na área ambiental aqui de Nova Friburgo e da região como um todo, né? Até porque estamos todos interligados. Enfim, e fui até bastante incentivado. Eu tenho alguns amigos que são engenheiros ambientais, tenho um amigo que é engenheiro florestal, então vira e mexe até nas minhas rodas de conversa com amigos. Esse assunto do meio ambiente, da natureza, da preservação, ele está sempre povoando ali as nossas conversas também. E sou bastante incentivado por eles, que às vezes me sugerem pautas também, para que eu fique com um olhar mais atento para determinada situação, ou que de repente pegue um gancho para abordar determinado assunto, como é o caso da queimada, né, que é até o mote aqui da nossa conversa, principalmente nessa época do ano, né, quando esse problema tem uma incidência um pouco maior. Enfim, e tenho me interessado cada vez mais, cara, por esse tema de meio ambiente. Eu confesso que fiquei até surpreso quando o Vili entrou em contato comigo, me convidando para falar sobre esse tema, que eu, para ser sincero, não é falsa modéstia, mas me considero um iniciante total nessa área. Tenho pesquisado bastante, tenho lido, tenho acompanhado, e gostei bastante desse convite. Mais uma vez agradeço e estou aberto aí para responder qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham para fazer. Fiquem à vontade aí, todos, para que quiserem fazer a pergunta. Como o Vili já tinha apresentado, o Vili está aqui como uma espécie de mediador, nosso contratado especialista justamente em fazer as ligações aqui, tá? Mas fica aí a bola passada aí para o Vili também, para ele fazer as colocações, e à vontade aí o Rodrigo e o Thomas também para falar. Tá interessantíssimo o espaço que você disse, Fernando, porque a gente aqui tem uma militância, o Vili, o Rodrigo, enfim, todo mundo que está aqui há de muito tempo, né? E a gente vinha há muito tempo que a gente enfrenta uma dificuldade enorme para divulgar assuntos aqui ligado à questão ambiental, né? Inclusive quando você bate de frente com interesses, né? É muito interessante o espaço. Eu acho que seria interessantíssimo também
se a gente pudesse pensar a matéria mais a longo prazo, fazendo uma espécie de história da questão ambiental aqui, né? Porque tem muito assunto, tem muita gente boa, muitas pessoas assim que deram quase que a vida inteira em função disso, né? Então seria interessante também a gente abordar um tema aí, um espaço, né? Que a gente pudesse resgatar a história ambiental aqui, né? Bom, enfim, o tema hoje é desmatamento, queimada, essa coisa toda, a gente vive há muito tempo, né? É uma questão quase que endêmica aqui, infelizmente. Tá? Eu observo, tá, que a questão ambiental aqui ela não pode ser levada em consideração de uma forma única. A gente tem que especificar ela, até porque tem áreas, né, que você lida mais com a parte de agricultura, né, e o impacto ambiental ele vai ser mais nessa área. Você tem áreas aqui, regiões aqui, onde a questão urbana que seria a pressão da questão ambiental, né? E a gente tem áreas aqui endêmicas, né? Áreas assim de preservação onde a natureza está num estado quase que inicial. Então, a questão ambiental, seja ela de desmatamento, preservação, a gente não pode generalizar, tem que levar em consideração esses itens. Isso é um ponto, né? O outro ponto muito interessante aqui é que também a gente não pode mais, por exemplo, quando a gente está falando em árvore, a gente não tem que botar a árvore como um ser vegetal específico, né? A árvore, na verdade, estou dando um exemplo, né? É o quê? Um sistema, ela representa toda uma conjuntura em volta. A gente não está preservando a mata, a floresta, o passarinho. A gente está preservando a água, o clima, né, as encostas. Tá? Então, a questão ambiental aqui ela tem que ser levada em consideração. O que eu digo a cidade em si, né? Porque o debate fica muito em torno de preservar a árvore, preservar a mata, enfim. A gente tem que levar em consideração, né, a visão sistêmica disso, a função que uma mata em pé tem, né? Então, eu acho que a gente tem que abordar a questão ambiental considerando isso, tá? E pegando um gancho, né? A questão ambiental ela não pode estar também desatrelada da questão econômica, não adianta, né? A experiência que a gente tem aqui, se você falar em preservação ambiental, sem gerar... Eu não ouvi o finalzinho do Thomas, perdão, se ele puder repetir. Não tem problema não, Fernando. Posso. Bom, eu falei, né, que a questão ambiental aqui ela não pode ser levada em consideração de uma forma específica, né? Você tem áreas que a questão ambiental ela tem que ser vista de um certo ângulo, você tem áreas que a questão ambiental aqui ela vai ter que ser vista de outro, né? E o finzinho meu foi não adianta a gente tratar da questão ambiental sem atrelar a geração de renda, de recurso, essa coisa toda. Ideias não faltam, né? A gente vê agora que está ficando, quer dizer, estava, né? Agora com o governo que a gente tem aí, essa parte socioambiental, ela teve uma queda abrupta, né? Mas ainda está em voga isso, né? A questão dos produtores de água, né? Um produtor, um agricultor vai receber uma determinada verba, né? O governo vai dar a verba para ele todo mês, para ele manter a mata dele em pé, né? Por quê? Porque ele gera água, tá? Então, eu acho que a questão ambiental ela não pode ficar, também tem que ficar, é óbvio, né? Não estou falando isso, mas não pode estar somente naquele âmbito da gente preservar a mata, a floresta, os animais,
né, tem que avançar nisso, né? A gente tem que ver, como eu disse antes, tá? Estou até sendo um pouco redundante aqui, mas a gente está iniciando o papo, né? A gente tem que ver a preservação ambiental de uma forma sistêmica e não específica, né? Sistema é assim, a árvore ela tem a função dela ali, ela tem a função de gerar um clima equilibrado, ela tem a função de gerar água, ela tem a função de preservar uma biodiversidade, que também é outro sistema enorme, tá? E geração de renda sempre para a comunidade que vive no entorno dela, né? Antes de você chegar, a gente estava falando sobre trilhas, né, essa coisa toda. A geração de renda que tem num setor específico que a gente chama de ecoturismo, né, enfim, é uma forma que a gente tem de empoderar a comunidade que vive ali. Tá? Como eu já tinha dito, isso é só para a gente esquentar o papo aí, tá? Beleza. Então, Thomas, concordo totalmente com você. Acho que em qualquer situação, na verdade, o meio ambiente não pode ser tratado isoladamente da economia, especialmente numa cidade, numa região como a nossa, como Nova Friburgo. Você citou muito bem a questão do ecoturismo. Eu citaria também o turismo rural, que é uma coisa que tem crescido, tem tido um apelo cada vez maior aqui na cidade. É, Muita gente tem apostado nisso, enfim, e não anda uma coisa sem a outra, né? A economia junto com a questão do meio ambiente, sobretudo para esse nicho do mercado, vamos dizer assim, são os empresários aí, seja do setor hoteleiro, de pousadas, de restaurante, vamos supor, em Lumiar, São Pedro da Serra, que tem um apelo turístico muito grande, e o que atrai, costuma atrair esses turistas, além, é claro, da boa hospedagem, da boa gastronomia, são as belezas naturais também, de São Pedro, de Lumiar, são as montanhas, são as cachoeiras, são os rios. Então, a preservação desse bem natural, ela é fundamental para a manutenção desse nicho da economia, né? Então, uma coisa tem que andar junto com a outra. E eu acho interessante, até, vamos assim, indo mais atrás, como isso tem sido mais colocado para as crianças do que tempos atrás. Eu tenho um filho de 2 anos e 9 meses, vai fazer 3 anos em outubro agora. E eu tenho acompanhado os desenhos O nome animados, dele, enfim, por as favor, coisas que ele Fernando. gosta de acompanhar. É Hugo, é o nome do meu pai também. O nome do meu pai e do meu filho. E eu tenho acompanhado bastante os desenhos animados, o que ele gosta de assistir, o que ele gosta de acompanhar, e eu vejo como o desenho animado hoje em dia ele é bem mais educativo em todos os sentidos, né? E no sentido ambiental também. Você não vê hoje um desenho animado como tinha o Pica-Pau antigamente, que desmatava, que provocava incêndio, provocava queimadas. Hoje você não vê um desenho que tenha isso. Você não vê um desenho, é difícil você ver um desenho que o personagem beba refrigerante ou coma hambúrguer. Eles estão sempre estimulando você a beber água, a beber suco, a comer coisas saudáveis. E eu tenho reparado isso também na questão ambiental. Meu filho, apesar da pouca idade, ele já tem noção de que os animais são seres vivos, que as plantas são seres vivos. Ele não admite, em hipótese alguma, jogar lixo no chão. Ele é viciado em lixeira. Ele vê alguma coisa no chão, ele, papai, posso jogar no lixo? Ele quer jogar no lixo. Ele, apesar de novinho, ele tem uma empatia, que é uma coisa dele mesmo, nasceu com ele, é uma empatia com os coletores de lixo, que ele já é o centro das atenções aqui no dia da retirada do lixo aqui na minha rua, porque ele escuta o barulho do caminhão, ele quer correr para ir lá, para acompanhar, para ajudar o lixeiro
a colocar o lixo no caminhão certinho, enfim. E eu vejo que na minha infância eu não tive isso, como eu citei o exemplo do Pica-Pau, do Tom e Jerry, enfim, eram estímulos diferentes, né, que passavam para as crianças. Eu vejo que as crianças têm sido estimuladas nesse sentido. Aí cabe a nós, né, que somos os adultos de hoje, perpetuar isso na realidade delas. Eu tento fazer com que meu filho perceba que isso é natural e que é fundamental para a nossa vida, esse cuidado com o lixo, esse cuidado com a natureza, o cuidado com uma plantinha, que você tem noção de que ela é um ser vivo. Enfim, eu acho que é desde criancinha que a gente planta essa sementinha. Talvez a nossa geração, essa sementinha tenha sido plantada meio tarde. Eu espero que na geração do meu filho e nas próximas, essa sementinha seja plantada desde cedo. Eu acho que isso é muito importante para que o indivíduo cresça com essa ideia bem formada na cabeça. Bom, pegando a deixa aí, né, e tentando assim, enfim, assim, falo muito. Se vocês deixam, eu fico falando porque eu dou aula, então já tenho esse hábito, né? Eu tento até falar menos, né? Mas pegando a deixa, Fernando, que você disse assim, a gente sente que avançou, né? E eu acho que pode avançar mais, né? Eu acho assim que você tem instâncias, por exemplo, a gente como pai, como eu vou ser avô agora, né? A gente tenta incentivar os filhos, os netos, né, para ter uma consciência ambiental que a gente não teve, né, que a gente meio que aprendeu por gosto, né? Enfim, isso é uma instância importantíssima, né? O dever de casa ele tem que ser feito. Só para aprofundar um pouquinho mais a discussão nossa, eu também acho que a instância governamental também poderia ajudar mais, né? Então, para a gente pontuar essa situação, para começar um assunto aí também entre vários, né? Eu acho, Vili, que é muito interessante a questão do ICMS verde, que foi uma ideia que há uns anos atrás ganhou voga. O município, no município nosso, né, pelo fato de ter uma cobertura vegetal, florestal grande, ele recebia uma verba, tá, descontada do ICMS comum, tá, que deveria ser aplicada na questão ambiental, na educação ambiental, conservação ambiental, reflorestamento e vai por aí afora. Eu acho que é uma matéria que, dentro da conjuntura que você vive aí, muito interessante para a gente pontuar junto à prefeitura, né? Porque é uma forma de você alavancar ideias da questão de educação ambiental em escola, a questão de educação ambiental, a questão de você disponibilizar verba, né, para ideias sérias, para a gente começar a botar em prática isso, na parte de educação ambiental em escola, na parte de educação ambiental feita por ONGs, né? E entre outras coisas, né? A gente, como eu tinha dito antes, a geração de renda, mas quando eu falo geração de renda, eu não estou falando de gerar um salário de 15 mil para o cara, estou falando assim, de você empoderar comunidades, agricultores, né? Gente que vive no campo e que depende da preservação do meio para subsistência, né? Então, a verba do ICMS verde ia para alavancar ideias nesse sentido, né? Por exemplo, eu cito também outra coisa, outra ideia que eu sempre defendi aqui, que nunca foi, o fato de você fazer o
né, horto de espécies nativas da Mata Atlântica, né? Porque os órgãos ambientais eles aplicam multas, né? Por exemplo, um cara que botou fogo em uma determinada área, desmatou uma determinada área, ele, além de pagar a multa, ele vai ter que recuperar aquela área, né? Então, o fato de você ter um banco de mudas, você ter um pequeno sítio que está gerando mudas para reflorestamento é uma força enorme na economia dele ali, né? E quando eu estava ocupando cargos em órgãos ambientais, essa coisa toda, a gente aplicava as multas, mas junto com o MP, essa coisa toda, mas a dificuldade de conseguir mudas aqui era enorme, você não tinha mudas. A gente, na época, uns 10 anos atrás, 15 anos, eu não lembro agora, se a gente começar também de uma certa forma, poder cutucar a prefeitura, onde está indo a verba do ICMS verde, sabe? Que era uma forma da gente alavancar essas ideias todas aí. Acho bacana, Tomás. Acho que o caminho, sem dúvida, é esse, né? Um dos caminhos, na verdade, são muitos caminhos aí que podem ser seguidos, mas esse, sem dúvida nenhuma, é um deles. Concordo com você quando você diz que o poder público deveria e poderia contribuir muito mais nessa questão, sem dúvida nenhuma. Agora, acho que cabe até a nós da sociedade chamarmos também para esse debate as concessionárias, né? Especialmente de energia elétrica, de água e esgoto, e a responsável pela coleta do lixo, no caso, Energisa, Águas de Nova Friburgo e a EBMA, até porque todas as três estão diretamente ligadas à causa ambiental, e certamente, eu confesso que não conheço o contrato, não sei o que está previsto ali nesse sentido, enfim, mas eu imagino que alguma coisa em termos de educação ambiental, de incentivo a quem preserve o meio ambiente ou quem desenvolva ações de orientação, enfim, para a população, eu acho que seria muito importante. Eu acho que as concessionárias têm esse dever com a sociedade friburguense, até pelo meu conhecimento como jornalista, até de coisas que eu já cobri, já fiz. A Águas de Nova Friburgo desenvolve algumas coisas nesse sentido, tem um projeto com crianças que é o Amigo da Água. A EBML também me parece que promove uma série de ações aí nesse sentido, como distribuição de cartilhas, enfim, trabalhos mesmo nas escolas municipais com as crianças, para tentar passar essa mentalidade, enfim, mas eu concordo que isso deveria ser reforçado na cidade, sem dúvida nenhuma, especialmente para a gente continuar naquilo que a gente tocou na primeira pergunta que você fez, né? Que é casar o meio ambiente com a economia. Então, não tem como desvincular uma coisa da outra, apesar de serem áreas totalmente diferentes. Gostaria de apresentar o Léo Sandri, que é presidente do Centro de Estudos e Conservação da Natureza e tem uma experiência, dentre outras, como militante da área da preservação ambiental. Ele foi guarda-parque por mais de uma década do INEA, na região de Búzios. E hoje ele é artesão de bambu ali em Amparo, logo na chegadinha à esquerda, tem a lojinha dele aí. Boa noite, Léo. Obrigado pela presença. Como foi dito, estamos aqui na live do Cacau, entrevistando Fernando Moreira. O programa está sendo gravado para quem quiser depois só solicitar o Cacau, que ele remete essas imagens. Agradecemos a todos. E o Rodrigo está com a palavra. Ele quer fazer um comentário e uma pergunta ao Fernando Moreira. Bom, agradecer aí a oportunidade de estar participando aí com
as ilustres presenças aí de vocês, né? Conheço Thomas, Vili e o Léo. Estou tendo o prazer agora de conhecer o Fernando e o Cacau. É só pegando um gancho no que o Thomas falou, né? Bom, deixa eu me apresentar primeiro para vocês situarem, né, o que eu vou falar com a minha experiência. Eu sou geógrafo, né, formado pela UF, e há 11 anos eu sou funcionário do INEA e estou lotado no Parque Estadual dos Três Picos. Trabalho basicamente com fiscalização em campo, né? Trabalho com um pouco com licenciamento também, respondo processos de licenciamento, mas é basicamente fiscalização em campo que é a minha especialidade, né, que é o que eu trabalho diariamente. Então, eu já peguei alguma experiência já na região, né? O parque ele abrange não só Nova Friburgo, mas outros 4 municípios, Teresópolis, Guapimirim, Cachoeira de Macacu e Silva Jardim, sendo que a maior parte está em Cachoeira de Macacu, mas cerca de metade da área do parque está em Cachoeiras. São municípios relativamente semelhantes, né, nas características geográficas e ambientais, sobretudo Friburgo e Teresópolis, né? Mas, assim, focando em Friburgo, né? O que mais eu vejo, né? O que eu mais presencio em relação a infrações ambientais, crimes ambientais, enfim, realmente o desmatamento, né? O que a gente chama de efeito formiga, que é o quê? Que é a agricultura, especialmente a agricultura familiar, né? Que é a característica aqui da região. Ela gera, assim, as famílias que vivem da agricultura, elas têm um bom rendimento, sabe? Apesar das dificuldades, apesar deles trabalharem muito, né, de sol a sol, mas isso gera um bom rendimento para eles. Então, a gente vê, né, nas vistorias de campo, a gente percebe as famílias assim com casas boas, sabe, reformadas, ampliando as suas residências, carros, sabe? Dificilmente você encontra uma família sem um bom carro, sabe? É uma coisa assim muito interessante da gente ver em campo. Então, essa renda que a atividade de agricultura, né, proporciona a essas famílias, faz com que elas sempre sejam motivadas a ampliar a área delas de agricultura, né, a atividade delas. Então, basicamente, o que acontece? Eles sobem a montante, né? Normalmente é uma área, as áreas mais consolidadas são as áreas planas, e quando você quer ampliar essas áreas, você normalmente sobe, né? Então, nas partes mais altas é que costuma ter as áreas de vegetação nativa, são as florestas, né? Em estágio nos diferentes estágios de regeneração, né? Inicial, médio, até avançado mesmo. Então, esse efeito formiga é o quê? É literalmente comer pelas bordas, né? Então, essa é a motivação maior do desmatamento que eu percebo, né? Que é a minha experiência aqui na região e, sobretudo, em Nova Friburgo. Então, eu percebo que tem que ter um trabalho muito forte com as famílias do meio rural, com as famílias que vivem da agricultura, né? Também tem as pastagens, né? Só que, né, as pastagens elas não geram tanta renda assim para os proprietários rurais, né? Claro, tem o desmatamento acontece principalmente pelo fogo, né? Você coloca fogo na pastagem para limpar a pastagem. Quando se perde o controle desse fogo, ele acaba pegando também as bordas das florestas. E se for em épocas secas, né, como agora a gente está entrando, você acaba tendo uma perda também de vegetação nativa através do fogo, mas é menos. Basicamente, a perda de vegetação ela se dá pelo efeito formiga, né, da ampliação da área de agricultura, né, para as áreas de floresta. Então, eu acho que a gente deve pensar formas, primeiramente, né, de fazer com que os órgãos públicos eles se coordenem, né, eles trabalhem em conjunto para que sejam feitas 2 frentes de atuação nessas áreas, que é a frente de fiscalização, que é a frente de repreensão, né, de
de autuação, de multa, e dependendo do caso até, né, de enquadrar, né, na lei de crimes ambientais, aí vai para a delegacia, enfim. E também tem a parte de educação ambiental. Sendo que educação, eu não gosto muito de usar esse termo, né, assim, para campo, porque educação, para mim, né, ela tem um caráter assim de base, né, uma coisa de família, do colégio, da escola, até a universidade, né? Eu acho que os órgãos que trabalham com fiscalização, até licenciamento, né, no caso a prefeitura, o INEA, o IBAMA a gente não tem mais aqui em Friburgo, né? Então por isso que eu foco mais, né, nas esferas municipal e estadual. A gente tem que trabalhar com um conceito que eu considero mais importante de sensibilização ambiental, que é uma coisa mais simples, sabe? É você transformar o trabalho de campo das equipes, né, dos órgãos ambientais, numa forma de sensibilizar essas famílias, né, o morador da zona rural, de que ele precisa preservar a natureza para que ele tenha uma qualidade de vida. A gente não pode focar naquela coisa de, não, você tem que preservar a natureza porque, né, porque as árvores, né, elas são bonitas, ou porque os passarinhos... Tipo, isso aí, a própria mídia já faz isso, né? A pessoa quando assiste um Netflix ou uma televisão da vida, esses conceitos já estão, né, como o Fernando falou, né, os desenhos animados, eles já estão colocando isso na cabeça das crianças, né? O que a gente tem que focar, sobretudo dos órgãos ambientais, é tentar colocar na cabeça das pessoas de alguma forma que o meio ambiente preservado, né, o esforço que a pessoa vai fazer para preservar o meio ambiente é importante para ela ter a qualidade de vida, sobretudo na questão da água, né? A água é o número, é a prioridade zero, né, para o mundo, né, no século XXI, né? A gente já está vivendo a crise de água, né? Aqui já tem problema de água em todos os lugares, praticamente, talvez só na Amazônia não tenha problema de água no mundo hoje em dia, né? Talvez nas áreas perto do Ártico, da Antártida, mas fora dessas áreas, o mundo tem problema de água. E o pessoal do campo, eles sabem disso. A gente pergunta para eles, como é que era a água antigamente, na época do seu pai, do seu avô? Todos eles, sem exceção, falam assim, não, aqui tinha muito mais água, tinha uma nascente lá, tinha um córrego ali, hoje não tem mais. Então, a gente tem que focar, né? O que eu costumo dizer, a gente utiliza o trabalho de fiscalização lá no parque também como um mote de sensibilização, sabe? Não só fazer com que a fiscalização seja um instrumento de repreensão, mas também de sensibilização. Se você souber a forma como você fala, até o tom de voz, isso aí, né? Numa conversa que a gente tem com os nossos amigos, a gente utiliza essas mesmas coisas no trabalho de fiscalização e para sensibilizar quem está sendo fiscalizado a proteger a natureza, né? Como eu costumo dizer, a gente quer que você se torne parceiro nosso na proteção do meio ambiente, sobretudo por causa da água, né? A gente fala, você tem que proteger essa área de floresta na sua propriedade, porque senão você não vai ter mais água. E se você não tiver mais água, o que você vai fazer? Como é que você vai sobreviver? Né? A sua propriedade vai perder valor econômico e você vai ter que procurar água, vai ter que comprar água e vai ser muito pior. Vai ter que pagar a concessionária, né? E por aí vai. Então, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que propor eu acho que aquilo que eu falei, de fazer com que os órgãos ambientais trabalhem junto, eu acho que isso deve ser capitaneado, sobretudo pela prefeitura, porque a prefeitura ela tem a maior responsabilidade pelo seu território, mesmo que as outras esferas estejam presentes no território municipal, como no caso aqui de Nova Friburgo, a gente tem o INEA presente através da administração de 2 unidades de conservação que são das mais importantes em termos de biodiversidade do Rio de Janeiro e até, quiçá, do Brasil, que é o Parque Estadual dos Três Picos e a APA Estadual de Macaé de Cima, mas a prefeitura ela tem gerência sobre todo o seu território. Então, mesmo que seja uma área de parque ou área de APA,
A prefeitura também tem, né, as suas unidades de conservação municipais, que sobrepõem, em parte, essas duas unidades de conservação do Estado. Então, eu acho que a prefeitura ela pode fazer com que as equipes de fiscalização elas trabalhem juntas, tanto da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, quanto as equipes do INEA, né, tanto da Superintendência do INEA aqui em Friburgo, da SUPRID, quanto das administrações dessas duas unidades de conservação e também os bombeiros, né? Eu participei na semana passada de uma operação conjunta em Teresópolis com o bombeiro, com a polícia ambiental, com a polícia militar mesmo. E tipo assim, eu não gostei, sabe? Eu acho que foi muito político, sabe? A coisa foi feita, né, com um viés mais político. É importante ter visibilidade, mas eu acho que a gente tem que focar no planejamento técnico, sabe? Então, é colocar as equipes de fiscalização juntas, sabe? Planejar, antes de ir para campo, né? Sentar na mesa, né? E planejar a melhor forma de atuação nas áreas mais importantes do território municipal, onde tenham os principais fragmentos de vegetação nativa, né? Que é o nosso interesse principal, né? As áreas de floresta, principalmente, né? Nas áreas mais inclinadas, né, montanhosas. E eu acho que a prefeitura ela tem essa responsabilidade, tem condições de capitanear esse trabalho em conjunto com as equipes de fiscalização, tanto do municipais, quanto do estado e até federal. Então acho que a gente tem que trabalhar tecnicamente, né, pensar tecnicamente como fazer da melhor forma esse trabalho de campo, né? Ir nas comunidades e fiscalizar, mas também sensibilizá-las da importância da preservação do meio ambiente. É isso. Fernando Moreira. Legal, Rodrigo, bacana seu depoimento e eu assino embaixo, até pela minha experiência como jornalista, né, indo a campo como jornalista para fazer a cobertura de assuntos diversos. A experiência que eu tenho com os agricultores familiares é a melhor possível. São pessoas do bem, que gostam do que fazem, amam o que fazem e talvez não trocariam aquilo ali por outro emprego ou por outra atividade, porque realmente fazem porque gostam. É uma tradição da família, né? A gente vê que muitos têm a tradição de fazer como era feito pelos antepassados, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que, apesar deles, muitas vezes, fazerem questão de manter essa tradição, eles estão abertos a aprenderem também, a ouvirem e se aperfeiçoarem na sua função. O que eu sinto, Rodrigo, não sei se eu estiver errado, você pode me corrigir, por favor, mas eu acho que às vezes existe, na verdade, até a desinformação, falando dos agricultores familiares em específico. Eu acho que falta, às vezes, informação para eles, porque, munidos dessa informação, eles têm toda a boa vontade, todo o interesse de melhorar e de aperfeiçoar. Então, acho que às vezes falta interesse também de levar esse conhecimento para essas pessoas. E quanto à participação da prefeitura, enfim, do poder público nessa questão, acho que é fundamental, mas não vejo muito interesse também. É a percepção que eu tenho como jornalista, que não é, na verdade, uma realidade de Friburgo, é uma realidade do estado do Rio, é uma realidade, acho que, brasileira. E quando se fala de preservação, todo mundo considera isso como um gasto, né? Não como um investimento, como uma coisa que pode nos trazer outros benefícios, outros ganhos, enfim, não só a preservação do meio ambiente, mas se a gente falar também da preservação arquitetônica, da preservação da história, a gente cuida muito pouco, né, quando se fala de preservação, em todos os sentidos da palavra preservação. E eu acho que, sim, o governo tinha que participar mais, mas, como eu falei, acho que falta um pouquinho de interesse, é considerado ainda como um gasto. Até no início do nosso bate-papo, o Vili e o Cacau também citaram algumas reportagens que eu fiz para
o jornal A Voz da Serra, eu destaco algumas que eu fiquei até feliz com o resultado delas no ano passado sobre a situação do Pico da Caledônia, que a Petrobras tinha deixado lá a vigia, né, da guarita, tinha fechado o portão e tudo. Eu confesso que nem sabia que a Petrobras tinha, naquela ocasião, deixado o espaço. Fui subir o pico com um amigo meu, mas eu achei que ia chegar lá e fosse estar como era antes, uma pessoa na guarita, controlando a entrada e a saída, enfim. Cheguei lá, não tinha ninguém, a grade totalmente arrebentada, aquela casa logo ali ao lado da guarita toda pichada, arrombada, com coisas quebradas, sujeira lá dentro. E na escadaria até lá em cima também lixo, enfim, fios arrebentados, vandalismo, enfim, uma situação que eu fiquei bastante incomodado. Aí eu voltei e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa quanto a isso. Aí eu falei, preciso denunciar essa situação, né? Esse abandono ali de um dos principais pontos turísticos, né? Um dos principais pontos naturais de Friburgo. E fazendo essa matéria foi que eu percebi como não tem esse interesse, né, da preservação. Enfim, eu senti que ficou muito num jogo de empurra, a Petrobras tentando se esquivar da responsabilidade dela, a prefeitura também, de certa forma, limitando as suas ações ali na questão do pico. Enfim, no fim das contas, a Petrobras retomou lá a vigilância, mas tem algum tempo que eu não vou lá, para falar a verdade, mas pessoas que eu conheço que frequentam o espaço falam que pouco mudou, na verdade, foi retomada ali aquela vigilância, mas o desrespeito das pessoas continua, né? As pessoas continuam invadindo lá o espaço para passar a noite, coisa que é proibida, fazem fogueira, deixam muito lixo para trás. Enfim, aí a gente volta àquela questão da conscientização. Falta conscientização, mas falta também iniciativa do poder público, que talvez se atuasse de uma forma mais contundente, mais incisiva nessa questão da conscientização ambiental, da preservação do meio ambiente. Eu acho que isso seria, digamos, menos difícil de implantar na mente da população. Cito até um exemplo bobo, mas para quem conhece o Sana, praticamente todas as cachoeiras, todas as trilhas, elas são sinalizadas, elas têm uma indicação, geralmente tem uma pessoa ali controlando a entrada e a saída, às vezes até você anota ali o seu nome, seus dados pessoais ali para comprovar que você está chegando, está saindo, enfim. Eu sinto muita falta disso aqui em Friburgo. Quem conhece as cachoeiras, quem conhece as trilhas aqui da cidade são os friburguenses. É difícil você ver um turista que chega aqui em Friburgo, eu quero conhecer a Cachoeira da Feiticeira, eu quero conhecer a Cachoeira da Adutora. Enfim, eu acho que falta muito isso também, esse cuidado maior com esses pontos naturais, com esses atrativos naturais que a gente tem aos montes aqui na cidade, mas que às vezes nem o próprio friburguense dá tanto valor a isso, né? Então, boa noite, prazer. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês. Eu vou tentar ser breve, mas é difícil numa conversa, numa roda de conversa, onde o bom senso é o principal valor que tem, né? Se a gente, eu ouço o Rodrigo falando aí sobre todas as questões, desde os agricultores até a questão da conscientização e educação ambiental, e eu fui, bom, enfim, vou dar uma resumida antes para depois explicar isso. Eu me formei em Friburgo Técnico em Meio Ambiente, fui para a região dos Lagos. Lá fui diretor-geral do Instituto Ecológico Búzios Mata Atlântica de 2006 até 2013. Né? Em 2013 eu fiz o concurso do INEA de guarda-parque e como eu tinha bastante intimidade com a questão ambiental, em virtude da atuação na região, enquanto eu estive lá, eu fui diretor executivo da APA do Pau-Brasil e também diretor executivo do Parque Estadual da Costa do Sol. Né? Na verdade, eu ajudei a criar o Parque Estadual da Costa do Sol, ainda era somente a APA do Pau-Brasil, e tive um trabalho bastante intenso, voluntário, através desse instituto,
e o INEA para a gente constituir o parque. Assim ficou, né, tinha bastante conhecimento da área, acabei passando no concurso, fui guarda-parque do INEA, né, e ao entrar como guarda-parque, me colocaram como subchefe da região de Búzios e Cabo Frio, né, depois de um tempo eu virei chefe de fiscalização do parque. O parque do Costa do Sol, ele pega 7 municípios, na verdade, né? E tem bastante das questões que o Rodrigo levantou aí, essa questão da educação ambiental, e acredito no que o Rodrigo falou, porque quando a gente intensificava muito a questão das palestras para as crianças, mas uma coisa que era dita na palestra para as crianças era o seguinte: a educação ambiental é a forma da gente educar. Quem tem filho sabe, filho erra, a gente bota de castigo, filho faz a coisa errada, a gente suspende a mesada, mas adulto, né? Castigo do adulto, infelizmente, é a delegacia, não tem jeito. Você vai prender o adulto aonde? Você vai botar ele sentado no cantinho, vai mandar ele virar para a parede? Não dá. Então, a questão era essa. E a questão da mesada, né? A multa. Né? Quando você corta a mesada, você dá uma multa, é praticamente a mesma coisa. Então, eu acredito que a educação ambiental para adulto era... A gente acreditava nisso aí, e a gente mudou, inclusive, o paradigma que existia na região dos lagos. Assim, a gente bateu todos os recordes estaduais de fiscalização, chegaram a ser 700 multas no ano, e modificou tudo durante um tempo. Então, essa questão é muito importante. Eu, aqui em Friburgo, esse tempo que eu voltei para Friburgo, por um ano e pouco, eu tenho notado que isso é bastante complicado, assim. Quando comparo o que acontecia na minha região lá, a minha região é Friburgo, né? Mas quando eu estive lá esses 15 anos, desmatamento aqui é muito comum. Como assim é comum? Tá? O que eu vejo, assim? Eu estou em Amparo no momento. A especulação imobiliária no Amparo é altíssima. Tem um dado que o próprio Fernando fala, que o Amparo tem uma questão que ela tem uma mata bem preservada aqui de uma floresta que vai daqui a Ponte Branca, quase São Pedro da Serra. Ao mesmo tempo, ela tem um dado histórico incrível, que o lugar é antiquíssimo. A mata daqui tem a capital do Rio de Janeiro, que era o Rio de Janeiro na época, Cantagalo, e hoje o processo de desmatamento é alto, sabe assim, eu vi uma reportagem, né, de uma operação aqui, né, em Flávio de Varginha, lá a gente tinha 2, 3 operações dessa por dia, entendeu? Não era coisa semanal. Eu entendo o que o Rodrigo falou, que vocês foram fazer patrulha pirula, Rodrigo. Eu passei muito por isso, eu fui chefe de fiscalização durante 4 anos, e eu tinha que, às vezes, apoiar essa pirula toda, de você pegar e juntar um monte de equipe, fazer um negócio pontual para aparecer na mídia e acabou. Ponto. A partir dali não tem mais nada. E não pode ser intensivo, tem que ser o tempo todo, a população tem que ter, assim, tipo, não é medo, é uma questão de medo e respeito, que é assim, medo de desmatar. Eu vejo isso em Friburgo assim, bastante complicado esse ano e pouco que eu estou aqui. O Amparo, impressionante como aqui se desmata. Em outros lugares também, eu acho a atuação pública assim, terrível. Eu tenho um menino da prefeitura aqui, inclusive, ele me visita para fazer... E eu passo algumas coisas de fiscalização para ele, que eu uso da Lei Estadual 3467, a 9.605 federal. Você saber usar isso, saber usar o Ministério Público. E quando o próprio governo, a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo, não é capacitada para fiscalizar, aí, cara... Então, eu vejo que, assim, solução tem, tá? Uma região que é uma região grande mudar, uma região altamente densa de pessoas, que Cabo Frio é grande pra caramba, né? Então, assim, tem como mudar, tem que ser intensivo, a gente não pode descansar, quem trabalha na área, eu digo, hoje eu não tenho o mesmo gás que eu tinha há uns anos atrás, mas quem ainda tem gás tem que estar na ação o tempo todo, cobrar e modificar isso, porque aqui é bem complicado. Essa é a minha experiência aqui, tá? Assim, não é dizendo que um lugar é melhor do que o outro, nada disso, mas enquanto eu estive lá, eu cheguei a ser citado uma vez numa palestra, numa audiência pública em Búzios, onde o prefeito falava assim, em Búzios nós estamos tranquilos, porque aqui a gente tem o Léo, porque além do seu chefe de fiscalização, morava em Búzios. Então a gente conseguiu quase que deixar assim, o crime ambiental quase zero. Você não vê uma fogueira, tá? Acender lixo, gente, é crime ambiental. Se você queimar um montinho de papel, é crime ambiental. É o artigo do 89 ao 91 da Lei 10.467, é estadual. Isso é desde 2000, tá? Ninguém pode queimar lixo. E você pode chegar, você pode multar. Se você não quiser multar, você pode notificar, pelo menos, a pessoa que na próxima ela vai ser multada. E você acaba com tudo isso. E vou
vou falar em um ano, dá para mudar tudo nessa cidade, se as pessoas realmente tivessem bastante vontade, mas precisa muita vontade, tá? Isso é quase que um milagre, mas eu já vi acontecer, tá? Tem tudo para isso, é uma cidade que as pessoas são bem educadas, a nossa cultura aqui é diferente da cultura de Cabo Frio, por exemplo, né? Não é preconceito, a nossa descendência ela é mais educada, ela é mais amorosa para lidar às vezes, sabe? De você chegar e encontrar um camarada que veio da Baixada Fluminense, lá morando em Cabo Frio, altamente grosso, às vezes violento, tá? Então tem como mudar. As pessoas, os agricultores, por exemplo, são pessoas do bem, são trabalhadores. Olha só que diferença, né? Uma coisa é você lidar com crime ambiental, de especulação imobiliária que eu lidava lá em Cabo Frio, foi por isso que eu saí de lá, para lidar com a milícia. A milícia, tá? Eu bati de frente com a milícia lá. A milícia é perigosíssima. Outra coisa é você lidar com crime ambiental, que é um trabalhador fazendo. É muito diferente. É só uma questão de educação mesmo. E eu espero que poder estar fazendo parte, estar aí, poder colaborar. Né? É bom ver que tem uma galera ainda lutando. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado a todos. É um prazer estar conversa com vocês. Muito legal, Léo, muito legal mesmo. Muito bacana. Fernando Moreira, por gentileza. Então, Leonardo, primeiro, obrigado aí pelo seu depoimento, super interessante. E, mais uma vez, a minha experiência jornalística me faz concordar com tudo que você falou, cara, porque o que eu percebo é justamente isso. Eu não sei até se no meu comentário anterior eu fui claro o suficiente, mas o que eu quis dizer é justamente isso, quando eu falei do agricultor familiar, que mesmo que ele esteja adotando uma prática que seja nociva ao meio ambiente, que não seja correta, não, talvez não seja por falta de vontade, mas por falta de informação. Em geral, os agricultores familiares eles se mostram super abertos, super receptivos a aprender, né? E melhorar suas práticas, enfim. E numa outra ponta a gente não vê essa mesma boa vontade, né? E acho que é isso que o Leonardo colocou muito bem aqui. Eu percebo que muitas pessoas elas simplesmente ironizam até quem tenta fiscalizar esse tipo de crime ambiental. Foi o que você falou, você colocar o fogo num bolinho de papel já é crime ambiental, mas vai convencer a pessoa de que ela está errada com aquele ato ali. Realmente é uma coisa muito comum na cidade. As pessoas queimarem o lixo no quintal de casa, queimar um resto de poda, enfim. E você tentar, às vezes, quando é um vizinho, por exemplo, um outro vizinho tenta conscientizá-lo sobre esse ato errado, a pessoa muitas vezes ironiza ou é até agressiva, violenta, como o Leonardo falou muito bem. Enfim, é realmente um trabalho muito difícil. Eu fico até pensando aqui, o que o Rodrigo e o Leonardo passam no dia a dia deve ser realmente complicado, porque é um trabalho realmente de formiguinha, que você tem que conscientizar, tem que literalmente ensinar as pessoas sobre o que pode, o que não pode, o que é nocivo, o que não é nocivo à natureza, e muitas vezes você tem que lidar não só com a desinformação, mas com a ignorância das pessoas, a ignorância no sentido literal mesmo da palavra, de ela ignora o conhecimento, independente de você explicar ou não que aquilo está certo ou errado, a pessoa ignora aquilo e simplesmente continua a fazer o que ela estava fazendo. Acho que essa é uma dificuldade grande também que o Rodrigo e o Leonardo devem enfrentar aí no dia a dia. E eu acho que, no meu caso, como jornalista, como parte da imprensa, acho que a gente também pode colaborar nesse sentido com vocês, de desmistificar o trabalho que vocês fazem, de popularizar também o trabalho que vocês fazem, né, para que as pessoas entendam que é um trabalho difícil, que é um trabalho delicado, mas que é fundamental para o bem-estar da sociedade como um todo. Volto a dizer, sobretudo numa cidade como Friburgo, né, que é rodeada por verde, e a gente depende muito desse verde para que a nossa economia continue girando, para que diversos setores da nossa sociedade continuem caminhando. Né? Vili, Pois não, Cacau? um bate-papo enriquecedor esse aqui. Estou maravilhado aqui, realmente
essa espécie até de aprendizado aqui, ouvir os especialistas. Eu queria tentar ver se também trazia um novo ingrediente para essa conversa. Eu queria ouvir o termo ambiental. Há muito tempo que ele deixa de ter essa preocupação apenas com o ambiente natural. Quer dizer, a questão do consumo dos recursos renováveis, aquela grande preocupação. A partir de 60, você começa a ter uma outra discussão. 70, isso pega, digamos assim, maior força. Né? 72, com aquela primeira conferência mundial de meio ambiente. Vamos para 75, se eu não me engano, 88. E chegamos aqui em 92, na ECO 92, onde sai aquele belíssimo documento que é a Agenda 21. E aí, essa discussão ambiental ganha um reforço tremendo. Até pegando um pouco da conversa do início, essa visão mais holística, né? E de você olhar, e não poderia mais deixar de olhar, ao se falar em meio ambiente, em ter que traduzir também a questão do meio ambiente construído. Até porque hoje nós estamos aí na média mundial de 60% vivendo na cidade, e algumas cidades, como Friburgo, por exemplo, já devem ultrapassar a barreira dos 80% vivendo na cidade. Então, a gente pode hoje até uma certa, nem, vamos dizer assim, há um pensamento de um grande déficit, e até por causa de 80% hoje vivia nas zonas urbanas, de se falar até que esse déficit é um déficit urbano. Embora a gente... E até na zona rural, hoje, você vê que muitos dos trabalhadores da zona rural já não têm só a sua moradia, já não concentram sua moradia no local do trabalho. Se você já tem até, você já encontra nas zonas rurais também o seu centro urbano. E a gente tem aí uma ideia de que esse crescimento urbano, o crescimento demográfico, está na base de todo esse processo de impacto negativo que eu entendo. Né? Você fala em desenvolvimento, uma das grandes, assim, grandes vetores aqui é exatamente essa ocupação desordenada que a gente faz. Então, colocar essa sendo um novo ingrediente da discussão, até por causa exatamente de se a gente assim, quer resolver questões ligadas ao ambiente natural, não pode deixar de ter essa questão voltada para colocar o ambiente construído também dentro dessa discussão, já que ele é um dos grandes causadores. Eu costumo dizer que o urbanismo tem esse grande paradoxo. Ao mesmo tempo que ele leva ao atendimento da cidade, ele, ao mesmo tempo, ele, em função de você promover esse crescimento, ele acaba avançando, tendo que avançar em áreas. Né? E a gente tem que mudar essa cultura, quer dizer, de você pegar novas áreas e passar essa cultura para você crescer para dentro. Quer dizer, você explorar muito mais o potencial já instalado, né? Você explorar bastante todo esse potencial existente na cidade para que você não abra. Então, eu queria ouvir aí do Fernando e dos demais qual a visão que vocês têm em relação a essa problemática, porque colocar dentro da discussão, né, dos problemas naturais esse outro elemento do ambiente, né? Porque vamos dizer assim, a definição hoje são
a discussão era muito fechada em termos ambientais naturais, e a partir Poderia fechar o microfone, Fernando Moreira. Ambientais, coloque também em discussão a problemática da cidade. Então, eu queria ouvir de vocês em relação a esse novo ingrediente, como é que vocês veem as soluções ou os caminhos a serem adotados, né? Sendo que, se não se considerar que 80% dessa massa é urbana, e é ela que provoca, a meu ver, muito mais do que o próprio morador lá na zona rural, aquele que está perto da floresta, eu acho até que ele danifica muito menos do que, às vezes, quem está a 10, 15, 20 quilômetros de lá, que é a cidade. Provoca muito mais agressão ao meio ambiente como um todo, e a gente está vendo isso aí hoje globalizado por causa do que está acontecendo nas cidades, né? Os impactos negativos que elas estão trazendo, de tal forma que deixou de ser local, deixou de ser urbano, inclusive. Ele passou a ser geral. Hoje está todo mundo preocupado com isso, de uma maneira geral. Então, eu queria ouvir aí, em primeiro lugar, o Fernando, nosso convidado, né, que está sendo entrevistado, depois a opinião de vocês, colocando aí também dentro dessa discussão esse foco ambiental construído também na discussão, e o que a cidade, o que a política deve fazer em torno de uma educação urbana, para que a gente possa também não provocar, deixar de fazer essa provocação de uma ocupação desordenada que a gente está tendo todas as cidades, né? Todas as cidades brasileiras, pelo menos, e cidades aí do mundo inteiro. Com licença, Fernando Moreira. Cacau, você estendeu o comentário aos demais convidados da live do Cacau hoje, só que o tempo não será possível, mas eu gostaria de destacar o aspecto de fome, né, de comentários que eu estou vendo aqui, do Thomas, do Rodrigo e do Léo. Isso é um fator gerador de um outro programa. Rapazes, vocês podem deixar, isso ocorrerá em breve, tá? Então, eu vou pedir que o Fernando faça o encerramento com a chamada do Cacau sobre o meio ambiente construído dentro da ecologia urbana, que é a Praia do Cacau. Eu queria lembrar o Cacau que tem uma reportagem do Fernando Moreira que trata de acessibilidade na cidade. Depois eu passo para você e com certeza ele deve falar sobre isso. Eu queria, se o Cacau permitir, dedicar a live do Cacau de hoje em homenagem ao ambientalista, ex-vereador, deputado federal, secretário de Meio Ambiente e escritor e fundador do Partido Verde, meu companheiro no Partido Verde, o Alfredo Sirquis. Se Cacau permitir, colocar na edição essa homenagem, e está associado com a presença de um convidado de hoje, um jornalista, e exalto a importância da imprensa, né, e chamo a atenção pelo carinho que os nossos convidados tiveram com o Fernando, tentando passar o máximo de experiência possível, dada a importância que o Fernando tem, porque se você abre na internet desmatamento ou vegetação em Nova Friburgo, aparece Fernando Moreira. Então, eu vi o André Trigueiro começando a carreira assim, me entrevistando lá na Baixada Fluminense, onde eu fazia lá um trabalho também, só pelo governo. E ele hoje é uma das vozes do meio ambiente, né, no mundo, o André Trigueiro, né? Então, se depender da gente, Fernando, tem todo o nosso apoio, tá certo? Agradecemos muito. Quem encerra é o Cacau, mas agora você falar sobre o ambiente construído, que o Cacau falou. Colegas, Thomas, breve, Léo, Rodrigo, convidaremos, tá? Breve, para uma temática dessa, tá? Por favor. Só vamos encerrar porque tem um limite e também o Fernando precisa cuidar do Hugo, né? E vamos lá. É você, Moreira.
Beleza, Vili. Obrigado aí pelas palavras, valeu mesmo. Principalmente pela comparação com o André Trigueiro, que eu sou um fã do trabalho dele, não só nessa parte de meio ambiente, mas no trabalho jornalístico dele como um todo. Eu acompanho já há algum tempo, sou fã dele e confesso que fiquei envaidecido aí com a comparação. Quem vai gostar também é um grande amigo meu que já tinha feito essa mesma comparação, mas em tom de brincadeira. Ele falou, pô, tenta seguir nessa linha aí do jornalismo mais voltado para o lado do meio ambiente. Já tem muita gente falando de futebol, falando de política, fala de meio ambiente. Quem sabe você não vira o André Trigueiro da Serra? Aí hoje você vê com essa mesma comparação, ele, quando assistir esse bate-papo, com certeza ele vai gostar também. Agora, voltando à colocação do Cacau, na minha visão, como eu falei, repito, estou engatinhando totalmente nessa questão de meio ambiente. A minha visão é a visão jornalística dessa área, né, diferente de vocês, que tem uma visão técnica, uma visão de campo mesmo, enfim. Mas eu acredito que a expansão urbana, né, ela seja um dos grandes problemas aí para o desmatamento em Friburgo. E eu acredito também que é um problema, cara, mais a nível até estadual, a nível nacional, eu diria até mais estadual, porque se a gente pegar também o crescimento da violência no Rio de Janeiro, especialmente depois daquele período de operações para a tomada das comunidades, né, para a instalação das UPPs, a gente viu que a criminalidade ela se espalhou pelo estado do Rio de Janeiro, né? Algumas cidades próximas aqui de Friburgo vivem hoje uma situação assim em termos de violência bastante delicada, como é o caso de Macaé, Rio das Ostras, enfim, que acabaram abrigando involuntariamente, né, muitos criminosos que fugiram lá da capital. E isso também, numa proporção um pouco menor, mas isso tem acontecido aqui em Friburgo. As pessoas fugindo dessa violência da capital, não só da capital, mas de Niterói também, enfim, das cidades maiores aqui do estado do Rio de Janeiro. Campos também é uma cidade, apesar de interior, é uma cidade grande também, né, com uma violência também bastante acentuada. E eu acho que isso faz com que as pessoas procurem mais Friburgo também. E se a gente olhar para o centro da cidade, não tem tanto espaço assim, né? Não tem tanto terreno assim disponível. As pessoas elas têm que ir para as áreas mais periféricas da cidade, que ainda contam com uma área verde muito grande, né? Até o Leonardo citou há pouco essa operação que aconteceu em Varginha, né? Eu tive acesso às informações sobre essa operação na tarde de hoje, até lá no jornal Voz da Serra. Foi uma operação da Polícia Ambiental, né? Lá na localidade de Parque Santa Luzia, em Varginha. Eles encontraram uma área de 3.000 metros quadrados, desmatada e aterrada, aterrada ilegalmente, com supressão de árvores, enfim. E é uma questão que a gente tem se deparado com muito mais frequência do que tempos atrás, né? A gente tem recebido, enquanto veículo de imprensa, muitas denúncias nesse sentido, seja de construções irregulares, de desmatamento irregular, de queimadas para abrir espaço em determinados lugares, enfim. É uma questão que eu acho que é uma questão local, né? É um problema de Friburgo, mas que eu acho que é um problema que deveria também ser debatido em âmbito, no mínimo, estadual, porque é um problema que vem de fora para dentro, né? E Friburgo acaba absorvendo isso. A gente tem que lidar com essa situação, mas a gente tem que ver a melhor forma de lidar com isso. A gente não pode simplesmente negar a chegada de outras pessoas, de outros moradores aqui na cidade, mas a gente tem que colocar regras, colocar limites, enfim, para que todo mundo saiba o que pode e o que não pode. Mais uma vez, acho que a participação também do poder público é importantíssima nesse sentido.
pelo menos com campanhas de conscientização, enfim, de esclarecer para as pessoas que Nova Friburgo é uma cidade-parque, né? A gente pode, acho que, dizer que Friburgo é uma cidade-parque. Até uma colega jornalista, a Cristiane Mussi, que é bastante ligada também a essa causa ambiental, ela costuma bater bastante na tecla falando que Friburgo é uma cidade que está dentro da natureza. Ela até cita o exemplo do Mirante Suíço, no bairro Suíço, né, que é um pico no centro da cidade, com uma vista belíssima de diversas montanhas aqui de Nova Friburgo, que fazem a gente perceber como a gente está encravado na natureza, né? A 5 minutos do centro, a pé, se uma pessoa quiser, ela chega com facilidade e tem uma vista deslumbrante daquela. Mas muitas vezes a gente não dá valor a isso, né? A essa proximidade com a natureza. Então, acho que essa questão da conscientização, eu bato muito na tecla da conscientização, porque até é o exemplo que eu dei logo no início do meu filho. Ele tem 2 anos e 9 meses, ele está crescendo com essa realidade. Eu acredito que daqui a 10, 15, 20 anos, isso seja uma questão normal, resolvida na cabeça dele. Não tem discussão. Hoje a gente tem que discutir isso, tem que frisar que é importante, que a gente tem que colocar isso para frente, mas é como o Vili falou, o Thomas falou, perdão, uma coisa por opção, né? A gente gosta desse tema, a gente procura avançar nesse tema por uma opção, por um gosto nosso, mas isso deveria ser uma coisa já intrínseca, né, nas pessoas. Todo mundo já devia ter isso no seu dia a dia. Então, acho que só com o tempo que a gente vai conseguir, e eu acredito que a gente tem muito a avançar, sem dúvida nenhuma. Friburgo é uma cidade que tem muito para avançar nesse sentido, mas apesar de lento, eu acho que a gente vai chegar lá, sem dúvida nenhuma. Agora, já aproveitando também para fazer meu encerramento aqui, Vili, queria agradecer mais uma vez a você pelo convite. Não conheço nenhum de vocês pessoalmente, espero que, passado esse período difícil aí de pandemia, a gente possa marcar um bate-papo presencial, né, para a gente fazer literalmente uma roda de conversa. Mas, assim, fiquei muito feliz com o convite, gostei demais aqui do bate-papo. Obrigado ao Cacau, Leonardo, Rodrigo, Thomas, ao Marcelo, né, que parece que chegou ali agora. Enfim, muito obrigado aí pelo carinho. Confesso que eu fiquei um pouco apreensivo no início, falei, caramba, o Vili está achando que eu entendo de meio ambiente, mas eu não entendo nada de meio ambiente, mas o carinho, a atenção de vocês estão me convencendo que eu estou no caminho certo, que eu devo seguir nessa linha aí, que sem dúvida nenhuma é uma demanda aí da sociedade friburguense, né? Essa questão do meio ambiente, especialmente na imprensa, né? E volto a me colocar aqui à disposição como um, um meio para levar essa conscientização às pessoas, enfim, para tentar despertar esse interesse do poder público, da iniciativa privada também, que eu acho que a iniciativa privada tem muito a contribuir também nesse sentido. Enfim, deixo aqui o meu abraço a todos vocês, mais uma vez obrigado pelo convite e estou à disposição aí, tendo sugestões de pauta, estou pronto para ouvir, para aprender cada vez mais com vocês e todos os especialistas aí abnegados do meio ambiente que muitas vezes trabalham voluntariamente, trabalham sem receber nada em troca, sem receber nada físico em troca, né? Porque eu acho que a recompensa que a natureza traz para a gente vale muito mais do que dinheiro. Mas, enfim, são abnegados, são pessoas que trabalham com coração, trabalham por amor, e eu tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Contem comigo. Obrigado, gente. Eu pediria que antes cada um dos participantes desse um alô para a live do Cacau. Eu vou dar a minha aqui. Alô aí para a live do Cacau. Só queria dar um agradecimento a todos vocês. O Cidade Participativa agradece. Vamos ver se a gente faz mais esses encontros. Eu queria ouvir cada um mais também. E, em especial, muito obrigado
ao Fernando pela sua participação, que é o nosso entrevistado de hoje. Tá? De uma maneira geral, a todos vocês, muito obrigado mesmo. E a cidade agradece pela contribuição de todos com esses pensamentos ricos, né, sobre nossas questões ambientais, os impactos negativos que estão sendo causados ao meio ambiente natural e meio ambiente construído. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês.